Quando a gente fala de doutrina social da igreja, nos vem à mente um momento histórico muito específico no período do Papa Leão XIII, que é o período da Revolução Industrial e da chamada questão social, em que ficou muito patente a diferença de condições existenciais e sociais de uma classe trabalhadora, chamada de proletariado, e de uma classe que detinha os meios de produção, que era a classe burguesa, sobretudo na Inglaterra. Essa questão social com a Revolução Industrial gerou a reflexão de uma série de autores e de filósofos e de economistas sobre os meios de produção, sobre as formas de divisão do trabalho e de exploração tanto do meio ambiente quanto da sociedade. Portanto, havia grandes abusos no trabalho de crianças, no trabalho de mulheres, uma nova forma de escravidão, uma nova forma de servidão, muito embora houvesse salários, eram salários de fome, eram condições insalubres, precárias, horrendas, muitas vezes mortais de vida, e surge a legislação trabalhista incipiente, e surgem os movimentos sociais no campo do socialismo, do comunismo, do anarquismo, contra aqueles que defendiam a suposta liberdade de negociação, como se o trabalho fosse uma propriedade que cada um disponibilizasse num mercado dito de trabalho. E a igreja não silenciou, a partir sobretudo do Papa Leão XIII, com a famosa encíclica Rerum Novarum, que em latim significa as coisas novas, acerca da dignidade da pessoa humana e da necessidade que se tem de considerar a pessoa humana na sua inteireza. Não apenas como uma força de trabalho. Quer dizer, eu tenho força de trabalho, mas eu não sou só o meu braço que trabalha. Eu sou uma pessoa humana que tem uma família, que tem anseios espirituais, que tem necessidade de louvar a Deus. O descanso sabatino, por exemplo, como o Papa João Paulo II, na encíclica Centésimo Annus, 100 anos depois da Rerum Novarum, disse que o mandamento do descanso sabático, que é o terceiro mandamento da lei de Deus, tem em germe uma doutrina social. Porque significa que o trabalho deve estar ordenado à adoração espiritual, que o trabalho não encerra toda a potência humana. Por isso a gente pode falar de um direito à liberdade religiosa ou um direito ao culto, que nenhum patrão pode impedir. E hoje a gente tem o descanso semanal remunerado. É claro que o direito trabalhista ao descanso semanal remunerado, ou o direito a férias, ou o direito a 13º, ou o direito a condições salubres de trabalho, todos vêm de uma matriz cristã que reconhece a dignidade da pessoa humana, feita à imagem e semelhança de Deus, que tem o direito e o dever de trabalhar, mas que também tem o direito e o dever de cuidar da sua alma, da sua comunidade, da sua família. Portanto, um marco histórico da doutrina social da igreja é a Revolução Industrial. E a resposta católica às visões reducionistas do ser humano, tanto as individualistas como as liberais, que consideram que o ser humano pode negociar à vontade com outros o que bem entender e que geram um utilitarismo, porque maximiza o bem-estar da maioria. E na nossa pós-graduação em doutrina social da igreja vamos estudar todas essas correntes modernas, como o mercantilismo, o liberalismo, o utilitarismo e também as respostas materialistas do comunismo e do socialismo e do anarquismo, que promovem uma outra forma de pensamento e organização social. Então, a gente precisa entender que a doutrina social da igreja, na verdade, é uma nova fase do ensino moral da igreja, preocupada especificamente com as condições sociais e econômicas do convívio e do bem-estar da família humana. O que não quer dizer que antes do século XIX, ou seja, nos 1800 primeiros anos de história da igreja, não tenha havido preocupação concernente à vida social. Se a gente pegar o Evangelho
Jesus vem proclamar o ano do jubileu para libertar os oprimidos, os pobres, os cativos, para curar, não é? São Paulo já fala da origem divina da autoridade e do respeito à autoridade civil limitada como respeito ao próprio Deus. São Pedro diz que deve respeitar as autoridades constituídas. São Paulo nos pede que rezemos pelos governantes. Ou seja, a organização social é quista por Deus. E claro que na condição decaída do pecado, essa organização se torna precária, frágil e principalmente tirânica, muitas vezes. Existem dois maus a serem evitados: o excesso da ordem na tirania e a falta de ordem na anarquia. Muita ordem, muita lei, muito poder governamental gera tirania. E pouco poder, pouca lei, pouca ordem gera anarquia. E as duas são formas deletérias de experiência social. Ora, a gente pode lembrar que os padres da igreja, esses primeiros grandes escritores dos primeiros séculos, contrastam o poder imperial no que ele tem de despótico, no que ele tem de tirânico, no que ele tem de abusivo, reivindicando a liberdade espiritual da igreja, ainda que isso lhe custe um martírio. Ainda que você tenha que morrer, você não vai renunciar à soberania da sua consciência. Depois a gente tem, ao longo da Idade Média, todo um percurso histórico de confronto entre o poder imperial e o poder papal. O imperador querendo subjugar o Papa, muitas vezes o Papa tomando a dianteira do poder político em formas de papocesarismo que vicejaram sobretudo no Oriente e que até hoje explicam a experiência da Igreja Ortodoxa na Rússia, por exemplo, que é uma igreja em que a autoridade política domina a autoridade religiosa e a igreja se torna uma espécie de ministério do Estado. Diferente do Ocidente, em que os papas reivindicaram liberdade e autoridade sobre o Estado, para que pudessem exercer o seu ministério espiritual. Então, a partir da Revolução Francesa, sobretudo, nós temos a grande oposição do Estado à Igreja. A Revolução Francesa foi uma revolução tipicamente laicista, que queria secularizar a sociedade, extirpar o âmbito religioso da sociedade, privá-la da sua seiva espiritual, os nomes de ruas, o calendário, o nome das cidades, a propriedade da igreja, tudo deveria ser subtraído em prol do Estado. A Revolução Francesa queria instaurar uma nova marcação do tempo, um novo calendário, com novas divindades, a razão e os mártires da própria Revolução, como Danton, Robespierre, e queriam expropriar o terreno da igreja. E isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na França. Então essas ideias eram totalmente novas e a igreja ficou, de certo modo, indefesa. Principalmente com a matriz anticlerical, ou seja, o anticlericalismo de querer acabar com a autoridade social do clero, dos padres, dos bispos, que tinham sim muita autoridade porque governavam as almas. Você pode lembrar, por exemplo, do Voltaire, que foi um iluminista anticlerical radical, que dizia que não haverá paz no gênero humano enquanto o último pescoço de padre não tivesse sido estrangulado pela última tripa de rei. Ou seja, acabar com o clero e acabar com a monarquia. Era uma coisa conjunta, era um projeto político comum. E essas ideias novas do socialismo e do liberalismo, que aparentemente queriam o bem, que aparentemente queriam promover o bem-estar de todos, no fundo escondiam e mascaravam uma visão reducionista do ser humano, uma visão materialista do ser humano. A gente pode lembrar também de Augusto Comte, com o seu sistema filosófico do positivismo, que tanto influenciou a República Brasileira e até hoje está presente nos ideais maçônicos de um Estado leigo, de um Estado que não tem uma confissão religiosa e que, no entanto,
aparentemente não se miscui em matéria religiosa, mas acaba por promover, é claro, uma visão de indiferentismo e relativismo religioso e uma visão imanentista que acaba por sacralizar o poder e a autoridade do Estado. Pio IX, por exemplo, confrontou esse laicismo radicalmente nas suas encíclicas, demonstrando que esse laicismo, essa visão de que a autoridade, no fundo, é a do Estado e que o Estado que tem autoridade e soberania máxima na sociedade acaba por sacralizá-lo e adivinizá-lo. Ora, a gente pode considerar o Beato Pio IX, que governou a Igreja entre 1846 e 1878, como um marco fundamental de reivindicação dos direitos da Igreja na sua dimensão pública, exatamente no contexto de descristianização da sociedade e dos ataques diretos à Igreja, tornando o Papa um prisioneiro do Vaticano. E 2 documentos são fundamentais: a Sílabus e a Quanta Cura. Na Sílabus, ele enumera uma quantidade enorme de erros modernos, exatamente como o laicismo, o individualismo, a liberdade religiosa considerada como relativismo religioso. E Pio IX, de certo modo, preparou o terreno para Leão XIII, a quem eu já mencionei, que governou a Igreja entre 1878 e 1903, começando a sistematizar o que ficou conhecido como a moderna doutrina social da Igreja, dando uma direção positiva, já que Pio IX tinha se concentrado muito mais na defensiva e condenando o que havia de perverso. Ora, mas não basta condenar o que está de errado, deve-se propor também o que se fazer, o que é certo. E ele avançou em assuntos não só como o da relação entre a Igreja e o Estado, pontuando o que cabe à Igreja e o que cabe ao Estado. Ora, ao Estado cabe a autoridade sobre o bem comum. E a gente pode lembrar da famosa definição de Santo Tomás de Aquino da lei positiva, como sendo a ordenação da razão para promulgar leis e medidas em vistas do bem comum. E promulgar essas leis promulgadas por quem tem autoridade para cuidar da sociedade. Ora, o Estado é a instituição autorizada para promulgar leis com vistas ao bem comum. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, essa definição é perfeita. A questão é como ele vai fazer isso. Ora, ele vai fazer isso com a participação dos cidadãos e da forma mais razoável possível, porque a lei positiva é a expressão da razão prática. Então o Estado, no fundo, vai ser uma expressão da razão normativa. Quando a gente combina, quando a gente organiza, quando a gente arranja relações sociais. Ora, a Igreja, por sua vez, como eu já disse em vídeos passados, tem autoridade, não para promulgar leis positivas, mas para preservar a lei divina que ela recebeu no depósito da fé do próprio Senhor. E também para interpretar a lei natural em articulação com a lei divina em matéria moral. Ora, aqui está, com Leão XIII, uma explicação clara, e por isso que eu falei de Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino, como doutor comum da Igreja, é o filósofo por excelência da tradição católica, e por isso o mesmo Papa que é o inaugurador da doutrina social da Igreja, que é Leão XIII, é o Papa que defende na encíclica Aeterni Patris que Santo Tomás de Aquino seja estudado e renovado nas escolas e universidades católicas, relacionando com clareza direito, política, ética e religião. Ora, essas dimensões são todas interligadas. O direito com a política, por um lado, e a ética com a religião, por outro. E por isso a gente tem lei natural e lei positiva, lei divina e lei positiva. A Rerum Novarum data de 1891, 3 anos ou 2 anos e meio depois da Aeterni Patris, sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino, que é exatamente de 1879, e ele fala da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é a liberdade de indiferença, ou a liberdade da consciência criar a sua verdade. A verdadeira liberdade é aderir à verdade. A verdadeira liberdade é buscar a verdade sem coação. Por isso a Igreja tem que ter liberdade.
E os cidadãos precisam ter liberdade religiosa também para buscar a verdade objetiva, que o Estado deve confessar. Que o Estado deve confessar subordinado de algum modo à Igreja. Porque ainda em Leão XIII há exatamente a concepção, quer dizer, já em Leão XIII a concepção de que Estado e Igreja são diferentes, mas não separados. Porque uma coisa é falar da diferença de foro e de autoridade entre Estado e Igreja. Como a minha mão direita é diferente da mão esquerda, mas elas são inseparáveis. E a Igreja e o Estado não são separados no sentido de divergirem, de caminharem paralelamente e muito menos opostos. Eles devem estar unidos na promoção do bem comum, seja o bem comum temporal, que é o fim princípio do Estado, seja o bem comum espiritual ou eclesial, que é a função ou finalidade sacramental da Igreja. E ele fala, por exemplo, nas suas encíclicas, e nós vamos estudá-las a fundo na doutrina social, na pós-graduação em doutrina social da Igreja, que estamos lançando e que vocês podem conhecer no link abaixo, a origem do poder civil, como sendo exatamente a autonomia humana outorgada pelo próprio Deus para dominar o mundo e dar nome às coisas e organizar a sociedade. Dominando o meio ambiente e os animais que estão abaixo de nós e organizando politicamente a nossa relação com os seres humanos. Ora, eu domino um cachorro, eu domino uma árvore, porque o próprio Deus me outorgou esse poder científico e técnico de conhecê-lo, classificá-lo, conceituá-lo e dominá-lo. No capítulo 1 e 2 do Gênesis. E os seres humanos eu domino não com autoridade científica e técnica, porque eles não são objetos, eles são pessoas. E, portanto, as relações interpessoais ou intersubjetivas são relações civis e políticas, no melhor e mais nobre sentido do termo. Ou seja, é uma relação entre pessoas livres que são capazes de autodeterminação porque têm razão. E por isso que são relações pautadas em leis. Não em leis naturais no sentido físico, como as leis que regem a vida de um animal ou de um vegetal. Uma árvore não pode escolher fazer a fotossíntese, um animal não pode escolher ter instinto procriativo, ou melhor, reprodutivo. Mas nós temos inteligência e vontade. Logo, nós podemos ler uma lei e determinar a nossa conduta a partir dela. E a lei é sempre a inclusão da nossa dimensão social na nossa decisão moral. Ou seja, eu não posso agir furando, eu estou com pressa, então eu vou atravessar todos os sinais vermelhos. Não, eu não posso estacionar na calçada. Por quê? Porque a lei de trânsito me lembra que eu sou um ser social e que eu não sou o único a usar a via, a rua ou a calçada. A calçada é o local por onde passam os pedestres, inclusive eu se passar por lá. Então o pedestre tem o direito de ter um local por o qual se locomover. Ora, eu posso estar com pressa, mas eu não posso esquecer a minha situação política, a minha situação ou a minha condição cidadã de interagir e de me interconectar com os outros a partir de uma instituição fundamental que é o direito de trânsito, por exemplo. Então, o Leão XIII já tem uma concepção tomista relativamente completa sobre o problema instaurado pela modernidade. Ora, a gente depois tem Pio X, que é o grande papa contra o modernismo, considerando o modernismo a mãe de todas as heresias, porque é o subjetivismo, é a absolutização da consciência individual, é a separação de fé e razão, é a separação de liberdade individual e autoridade política. E, portanto, a gente tem um pontificado extraordinariamente rico do grande Papa São Pio X, por quem eu tenho particular devoção. Bem, ele morre em 1914, que é o ano em que começa a guerra. A gente terá o pontificado do Papa Bento XV durante a Primeira Guerra Mundial. E, principalmente, Pio XI será um Papa decisivo para a doutrina social da Igreja, que governou a Igreja entre 1922 e 1939, nos conturbados anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Ele proclamou uma encíclica fundamental 40 anos depois da Rerum Novarum, chamada exatamente 40º Ano, comemorando a Rerum Novarum e reafirmando os seus princípios, como o da subsidiariedade, o da solidariedade, o da dignidade da pessoa humana. E num vídeo aqui do canal eu comento com calma os princípios que são muito bem expostos no compêndio da doutrina social da Igreja, que nós vamos usar como
texto base e um guia básico da nossa especialização em doutrina social da igreja. Ora, a gente pode destacar também a Quas Primas, que é exatamente a encíclica que fala do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo ao instituir a festa de Cristo Rei. Na nossa especialização, nós teremos a presença do professor Rafael Brodbeck, que escreveu exatamente o livro sobre Jesus Cristo, Rei do Universo, explicando exatamente as relações entre Estado e Igreja, laicismo, clericalismo, papocesarismo e todas essas questões ligadas à autoridade política da Igreja. É claro que o Papa Pio XI condena o nazismo como uma forma desumana de exploração de outros seres humanos, como forma de genocídio e de ideologia evolucionista, anticristã, ideologia que quer uma evolução, um progresso social excludente, racista, né? E pernicioso. Critica também o fascismo na encíclica Non abbiamo bisogno, porque é uma devoção do Estado, é um culto do Estado, é uma absolutização da autoridade política do governante. E, claro, critica também o comunismo ateu, Divini Redemptoris, falando exatamente do fato de ser uma forma de materialismo. E quando você tira Deus da equação, você não soluciona nada, você só agrava o problema. Então vejam como é importante conhecer o magistério de Pio XI, que critica as três principais ideologias da Segunda Guerra Mundial: o nazismo, o fascismo e o comunismo. E é verdade que ainda hoje nazismo, fascismo e comunismo perpetuam as suas filhas bastardas em ideologias variadas e subderivadas dessa matriz ideológica que é toda anticristã. O contexto da internacionalização da questão operária pelo desenvolvimento industrial e a crise econômica de 1929 são o pano de fundo do magistério social do Papa Pio XI. A gente vai ter, sob Pio XII, locuções radiofônicas muito importantes, reafirmando, por exemplo, o protagonismo da família e a importância de famílias numerosas e de que o trabalho jamais impeça a constituição de células fortes e firmes na família, que o trabalho não ocupe predominantemente o tempo dos trabalhadores e que as famílias não fiquem abandonadas ou alijadas ou empobrecidas ou depauperadas por condições econômicas adversas. Tudo isso a gente tem na língua, eu ia falar na pena, mas ele falou muito em rádio, sobretudo o grande Papa Pio XII. Depois a gente tem uma fase importante da doutrina social da Igreja nos magistérios de João XXIII e Paulo VI. Por exemplo, na encíclica Mater et Magister, o Papa São João XXIII fala da questão rural e agrícola no contexto da urbanização. Assim como o Papa Paulo VI, na Popularum Progressio e na 80ª Adveniens, trata do progresso econômico e dos seus limites, com o problema da subordinação dos sindicatos às querelas políticas e ideológicas. Ou seja, nós temos nesse momento a importante ascensão do Concílio Vaticano II, que será um documento central para a doutrina social da Igreja, porque vai adornar, como se fala, vai atualizar e vai tentar mostrar a Igreja presente e consciente de todos os problemas modernos. Uma igreja que não abandona a sua tradição, mas tenta atualizá-la numa continuidade doutrinal e numa atualização da linguagem para tentar se comunicar com mais clareza e objetividade com o mundo moderno. Na nossa pós de doutrina social da Igreja, nós vamos estudar os documentos do Concílio Vaticano II relativos à questão social, que terá no Papa João Paulo II, que vem depois do Papa João Paulo I, que teve um brevíssimo pontificado em 1978, o seu maior protagonista na modernidade. O Papa João Paulo II derrubou o comunismo
da União Soviética, com o Muro de Berlim, com a sua pregação incansável em nome da igualdade, da liberdade, da fraternidade, verdadeiramente pautadas em Jesus Cristo, Redentor dos homens. Foi considerado de direita por setores da esquerda, por defender a propriedade privada, por defender a liberdade econômica, por defender a família contra os ultrajes da revolução sexual, e foi considerado de esquerda por setores da direita, porque também falou em nome da justiça social, da desigualdade cultural e de renda, da inclusão social, da necessidade de uma democratização das esferas de poder internacional no contexto das relações internacionais. E esse magistério extraordinariamente rico e longo do Papa João Paulo II, entre 1978 e 2005, foi continuado na pessoa do seu grande assistente e colaborador, Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, que também tem pelo menos 2 encíclicas de matéria social muito importantes, a Caritatis in Veritatem e a Deus Amor Est. Deus Amor Est. Deus é amor. Falando exatamente da dimensão social da caridade, sem negligenciar a dimensão moral. E, por fim, para acabar esse breve apanhado histórico que nós vamos aprofundar na nossa especialização, o Papa Francisco, que naturalmente se notabilizou pela atenção às questões sociais e ambientais, com a primeira encíclica dedicada especificamente a questões ambientais, que é a Laudato Si. E o próprio Papa Francisco já denunciou o paradigma tecnocrático do poder tecnológico humano de dominar e de explorar o meio ambiente de modo irracional e explorar e dominar os outros seres humanos de modo irracional e injusto. Daí toda a questão socioambiental que ele denunciou e que o Papa Leão XIII já trouxe à baila no seu pontificado, falando da inteligência artificial e desse paradigma tecnocrático. Há um documento muito importante do Papa Francisco, por exemplo, chamado Dignitas Infinitas, a dignidade infinita do ser humano, exatamente pautado à imagem e semelhança de Deus, ou melhor, criado à imagem e semelhança de Deus contra os abusos da inteligência artificial. Bem, todos esses documentos serão explorados, estudados por nós na nossa especialização em doutrina social da Igreja, a qual eu gostaria de convidá-los enfaticamente. Clicando no botão abaixo, vocês vão conhecer o nosso corpo docente, formado por Padre Paulo Ricardo, Padre Leandro Adorno, que é um estudioso do Frei Clóvis Boff, da teologia da libertação, que é uma problemática presente no caldo ideológico do nosso tempo, com uma heresia também grave do nosso tempo. Então eu estou muito entusiasmado e espero que vocês queiram conhecer e aprofundar esse estudo dos documentos da Igreja em contraste com as ideologias modernas do socialismo, do capitalismo, do comunismo, do fascismo, do nazismo, como nós já vimos. Um grande abraço, curtam, compartilhem, comentem esse vídeo que vocês têm achado dessa série, conheçam os outros vídeos da série Doutrina Social da Igreja, da playlist aqui do YouTube, caso ainda não tenham visto. Até a próxima e um grande abraço.